Boa tarde mais uma vez, galera do CEPLAC. Vamos continuar então a falar sobre o renascimento comercial e urbano do século XI. Gente, falamos no vídeo anterior sobre esse aspecto, e o renascimento comercial e urbano também faz parte do contexto geral, aquilo que vocês precisam entender. Por que que o feudalismo acabou? Porque esses acontecimentos eles se iniciam, olha aqui, ó, século XI, junto com o crescimento demográfico, tivemos também o renascimento comercial. Mas opa, tem uma setinha aqui, ó, que eu fiz de um evento que, olha que interessante, esse evento também deu impulso, junto com, lógico, cresceu a população. Eu expliquei para vocês, o pessoal começou a ser retirado dos filhos, dos senhores feudais, os servos, o pessoal começou a transitar em direção até as cidades. Mas teve um evento muito especial, a gente vai falar sobre isso quando eu falar de igreja, aspecto cultural aqui dessa Baixa Idade Média, eu vou falar das cruzadas. Mas as cruzadas, elas deram também um impulso para esse aumento na vida urbana, portanto, renascimento urbano e aumento de mercadorias, porque muitos cruzados, quando retornavam lá do Oriente, aqui, gente, século XI, tá? Porque a primeira cruzada século foi em 1095, depois eu faço a correção, mas anotem aí, desconsiderem aqui, agora eu percebi. Mas, voltando, este impulso dado pelas cruzadas, ele também foi muito comercial, gente, porque tinha muito cruzado que trazia do Oriente muitos produtos que eram de desconhecimento, que o pessoal nem tinha noção, nem conhecia na Europa. Por exemplo, temperos diversos. As especiarias chegaram na Europa, começaram a chegar à Europa através daqueles cruzados, aqueles nobres que voltavam, perdiam, às vezes perdiam tudo, mas ele voltava com alguma coisa, ou outros viajantes que acabavam trazendo aquelas novidades, aquilo que eles chegavam, por exemplo, naquela região, que era uma região riquíssima comercialmente, Constantinopla, e aquela própria região ali do mar Mediterrâneo, Ásia Menor, era uma região forte de florescimento de comércio marítimo. E a Europa, que viveu fechadinha ali até o século XI, né, graças ao feudalismo, ela acabou ficando para trás. Então, esse renascimento comercial e urbano, gente, lembrem-se, ele tem algumas causas que a gente não explica apenas pelo crescimento demográfico. Então, lembrem-se sempre da importância das cruzadas para o renascimento comercial urbano. Mas a gente vai falar isso depois, beleza? Mas a gente vai falar, olha só, aqui nesta aula, gente, sobre a origem das cidades, na verdade, dos burgos. Olha, a primeira vez que a gente começa já a falar uma palavra, burgo, para quem não sabe, era uma cidade, ou é uma palavra de origem do alemão, por exemplo, significa burg, é fortificação, mas burgo deu origem à palavra burguês, a burguesia, sim, só que no início dos burgos, a gente não pode chamar quem vivia no burgo como se fosse um burguês de hoje. Hoje a gente chama burguês aquela pessoa que tem muita grana, o playboyzinho, burguês, burguesinha, mas burguês era o nome de todo habitante de uma fortificação, de um burgo, era um burguês. Então o cara podia, sei lá, até nada, mas morava dentro do burgo, lá tinha um pedaço de terra, um barraco, era burguês. Oxe, por que não? Mas gente, estes burgos tiveram uma origem, olha só, muitos deles eram fortificações, mas como é que era feito o comércio, basicamente, Daniel? Como é que as pessoas voltaram a circular? A gente vai falar, vou mostrar imagens para vocês, mas basicamente eles têm origens, lembrando, alguns burgos eram, na verdade, feiras que evoluíram, foram se fortificando e se transformaram em burgos. Como assim, Daniel? Sim, as feiras medievais, porque com o aumento, olha só, este aumento aqui em cima que eu falei para vocês, populacional, aumento da produção, as pessoas produziam, querendo ou não, em algumas regiões excedentes. Então, eu produzi lá, sei lá, aumentei a produção, eu tenho 200 sacos de trigo, eu preciso de 100 para viver. O que eu vou fazer com os outros 100? Eu vou deixar estragar? Vou armazenar, mas eu não tenho como armazenar porque eu estou aumentando minha produção? Eu vou vender. Mas onde eu vou vender? Vou vender aqui no meu feudo? Não. Eu vou, aquele camponês, aquele nobre vai, então, geralmente alguns burgos, algumas fortificações, algumas feiras, elas surgiam dentro do próprio feudo. Então tinha lá um lugar que era escolhido, uma rota, olha só, então muitas rotas comerciais, a gente vai falar depois delas, era lá um lugar de encontro de rotas.
por exemplo, olha, ali eu vou montar, pertence ao meu feudo, mas eu sei que tem uma passagem, porque tinha uma estrada, tem uma estrada ali, eu sei que muita gente passa por ali, vou montar bem ali, é um lugar de muita circulação de pessoa. Então eles chegavam lá, montavam lá uma barraquinha, com tipo uma tendinha, com os produtos que eles vendiam, aí conforme ia chegando aquela galera vendendo coisas ali, outros iam agregando, iam chegando vendendo também. Então aquilo, óbvio, é uma região que antes era uma rota, virou uma feira. Pera aí, é uma coisa que então que circula dinheiro. Opa! Sim, voltou a circular, né, o dinheiro. Quase que ele desapareceu até o século XI, né, no auge do feudalismo. Mas, a partir dessa circulação maior de pessoas, as trocas monetárias voltaram a existir. Só que olha que interessante. Cada feudo, portanto, sabendo que ali, por exemplo, ia abrir uma feira, e essa feira, por exemplo, precisava de moeda, de dinheiro. E onde circula dinheiro, gente? Sempre vai atrair a atenção de quê? De bandido. Não é só de gente que quer trabalhar. É gente que quer roubar. Opa, tá circulando grana. Eu vou aproveitar que não tem segurança nenhuma. Eles não estão seguros, portanto, então eu vou lá, vou roubar. Tinha gente que pensava assim. Então essas feiras precisavam se fortalecer. O que é fortalecimento? Falando aí numa feira, olha, eu tenho que construir uma muralha ao meu redor, mas caramba, será que eu já tenho tanto dinheiro assim logo no início? Não, gente. Muitos burgos, então, eles erguiam fortificações ali de madeira, simples, uma coisa bem simples, nada tão complexo, né? Como alguns castelos, mas ao longo do tempo, lentamente, portanto, olha só, a partir do século XI, aquelas cidades, aquelas fortificações, aqueles burgos, portanto, que tiveram algumas em sua origem de feiras medievais, a mais famosa delas, a Feira da Champagne. A gente vai mostrando lá para depois. E muitas também, olha só, surgiram nesse entroncamento de rotas comerciais, porque muitas rotas comerciais, elas interligavam, eram áreas que ligavam. Olha só, por exemplo, tinham rotas comerciais que interligavam o norte com o sul. Era um caso das cidades alemãs, das holandesas que ficavam mais ao norte, que ligavam com outras cidades mais ao sul, por exemplo, as cidades italianas, ou as cidades italianas em contato com as cidades da França. E haviam ligas de comércio, porque não haviam apenas essas rotas, né, essas rotas comerciais, elas eram terrestres, mas tinham ligas que se desenvolveram como comerciantes, começaram a navegar mais uma vez. Mas, gente, vamos focar aqui então, voltar para cá. Essas cidades, esses burgos, olha aqui, temos cidades também que surgiram graças a rotas comerciais. É o caso, por exemplo, das repúblicas italianas, Veneza, Gênova, Milão. E qual que é a diferença, Daniel, de um nome de um burgo na França vai ser chamada, por exemplo, de comuna? A gente vai falar mais daqui a pouco, mas na sua origem, os burgos eram fortificações, portanto, feiras medievais. Algumas delas entroncavam, eram rotas ali em que se encontravam várias pessoas de várias regiões. Muitas delas surgiram dentro, portanto, de feudos. Eram cidades, mas não eram independentes, porque elas estavam dentro de algum território, dentro de algum feudo. Beleza? Vamos falar então um pouquinho mais com imagens aí, galera. Então, uma pausa aí para vocês anotarem os principais aspectos. Anotem aí no caderno, onde vocês puderam. Quem quiser guardar esse slide, esse documento em PDF aí para consultar no celular, fique à vontade. Vamos dar uma pausa aí para a gente partir para as imagens agora. Então, para continuarmos, para aqueles que anotaram, vamos dar continuidade então. Deu play aí na caixa. O renascimento comercial e urbano, gente, como eu disse para vocês, são fatores que estão interligados. Mas vamos voltar um pouquinho então, o que dificultava as cidades? Porque se renasceu algo que já existia, sim. Renasceu essa prática comercial, então foi por um longo tempo, por causa do feudalismo, e outros fatores que dificultavam a circulação de gente, mercadoria, o desenvolvimento, portanto, das atividades comerciais. Mas o que dificultava, gente? Lembre-se, o cerco dos muçulmanos, a precariedade das estradas era terrível, terrível, e a escassez de dinheiro. Haviam vários aí, tem um problema, porque cada senhor feudal vai cunhar uma moeda. Ele vai fazer uma moeda. Imagine a quantidade de feudos e a quantidade de moedas, então era um problema. Mas, gente,
Esse crescimento demográfico, portanto, aquele que a gente falou lá um pouquinho antes, significou também que as pessoas passaram a se dirigir à cidade. É um êxodo, portanto, rural. As pessoas largam o campo em direção às cidades. Então, cresceu também automaticamente a oferta de mão de obra. Significa que as pessoas começaram a transitar mais em direção às cidades, vai ter mais gente para trabalhar e, naturalmente, se a circulação aumenta, vai ter que melhorar os transportes, as comunicações elas terão que ser ampliadas. E como eu falei para vocês, drenaram florestas, pântanos, derrubaram florestas também. E o comércio e o artesanato, eles se desenvolveram, portanto, aonde? Naquelas feiras urbanas. E impulsionou o renascimento das antigas cidades, porque muitas cidades que haviam sido abandonadas, fortificações, ou o que sobrou de cidade desde a época do Império Romano, voltaram naquele momento a serem ocupadas mais uma vez. Mas muitas surgiram, gente, do nada. É um caso daquelas feiras, beleza? Então, olha só, o renascimento comercial surge neste momento lá que eu falei para vocês de trégua de Deus. E as rotas comerciais, elas se tornaram tamanhas que já aconteceu a partir do século XI uma interligação, portanto um contato entre o sul da Europa com o norte da Europa. Por quê? Tinham muitos rios, portanto existiam rotas fluviais, os vikings que eram um temor, porque os vikings navegavam inclusive para o rio, viu gente? Já não tinham mais, então já vamos navegar para o rio. E os mares do norte, que também já não tinha mais viking tal, e báltico, eles foram os eixos econômicos até um certo tempo, né? Os mares do norte ali, norte da Alemanha, Escandinávia e tal. Mas, gente, esse comércio terrestre, portanto, ele reconectou, ele fez que a Europa voltasse a ter contato, as diversas regiões da Europa, né? O sul da Europa com o norte da Europa, a parte central com o norte e a parte sul também ao mesmo tempo. Então, uma das principais feiras é a Feira da Champagne, Feira de Champagne, que ela é uma feira que surgiu com, na verdade, um encontro de produtos que vinham lá do sul da Europa e com os produtos, as coisas que eram feitas lá pelo norte da Europa. Então, as pessoas traziam coisas de diversas regiões da Europa para essa feira da Champagne. Um detalhe, Champagne é a região, essa feira deu origem a essa cidade, essa região, que ainda hoje se faz a verdadeira champanhe. Eu vejo aquele pessoal tomando Cidra Cerezé no final do ano, Chandon, acha que está abafando, mas a champanhe de verdade é única e exclusiva desta região da França, da região de Champagne. Então, se não tiver lá na embalagem, não for da região de Champagne, não é champanhe. Está fazendo papel de idiota, beleza? Tem gente aí, eu vejo no final do ano, os familiares, né? Aquele tiozão, aquele pai, aquele tio mais sem graça, né? Quer fazer graça, mas não é champanhe. Avisa para o professor de história, falou que não é, né? Não beba, tá, gente? Não, eu não bebo, mas enfim. Galera, essa intensificação, voltando para cá, essa intensificação desse comércio, gente, então resultou uma ligação entre as duas regiões. E essas feiras, elas surgem no século XI, mas o auge delas, galera, isso é importante vocês entenderem, se deu no século XIII e XIV. Então imagine lá aquela fortificação, aquela feirinha feita, elas tinham ali, por exemplo, um longo tempo a percorrer. O auge delas, demorou 200 anos praticamente, 300 anos para chegar ao seu auge. Até o século XII as moedas elas não tinham, mas como no centro dessas feiras, portanto, tinha que ter algum personagem. Esse personagem é o que manda no mundo hoje. Tinha um personagem nessas cidades aqui, já a partir do século XI, porque tinha muita gente de várias regiões trazendo moeda, que elas começaram a reaparecer, mas não tinha um padrão. Então tinha um cara em cada feira que ele fazia o câmbio. O que é o câmbio? Ele trocava a moeda. Este cara era o banqueiro. Muitos deles, para ficar mais fácil de se identificá-los, eles ficavam lá na entrada, né, da feira. Eles ficavam na porta da feira. Para quem já foi viajar, eu sou mochileiro, para quem não sabe, já fui viajar para algumas regiões aqui da América Latina, e é muito comum, você chega, o banqueiro está sempre em destaque, gente. Na Bolívia, por exemplo, eu fui para a Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, tem lá um banqueiro. Na verdade, hoje não é, coitado, ele é um cambista, mas o banqueiro antigamente fazia o que ele faz, trocava dinheiro, dali obtinha um lucro. E olha o que se tornaram, né, os donos do mundo. Pois é, os banqueiros surgiram aqui, gente, eles eram
na verdade, chamados, como eu falei para vocês, de cambis. Aí eles pesavam lá, porque não era nota, né, papel, tinha muita moeda que era metal, então ele pesava, avaliava, porque ele podia ser enganado, podia ser falso, não podia ser prata. Aí dava aquela mordidinha, né, clássica ali, no ouro, para ver se era ouro, se era prata mesmo. E ele fazia as mais variadas trocas de mais variadas espécies de moeda. Mas ainda aqui tinha-se a crença, terra era a única riqueza. Mas isso começará a mudar, por quê? A moeda, se ela volta a circular, portanto, a riqueza, ela aos poucos será monetarizada. Portanto, o metal precioso, aquilo que era usado para cunhar moeda, então quanto mais metal, mais dinheiro, mais riqueza. Essa é uma lenta transformação. O Marcão falou isso um pouquinho já lá sobre mercantilismo, na essência do mercantilismo, essa crença de metalismo, né, de você acumular metais preciosos para você fechar a balança comercial do seu reino positivamente, mas aqui não havia ainda isso, não tinha nem reino, para falar a verdade. Senhores feudais, então, davam esse trabalho, mas os banqueiros estavam lá, olha só que interessante. Então aqui nós temos aqui essas imagens, olha só, gente, que legal mesmo esse mapa, com as várias rotas que foram restabelecidas, olha só, tem as rotas do Mar do Norte, por um longo tempo, ó, navegava-se por aqui, mas eles começaram a reconquistar. Lembrando que a gente vai falar das cruzadas e das guerras de reconquista, quando a gente falar aqui de formação da Espanha e de Portugal, porque essa região aqui, ó, até meados do século XI, XII, eram dominadas pelos árabes. Eles começaram a ser expulsos num processo de reconquista, portanto cristã, e aqui se formou o Reino de Portugal e o Reino da Espanha. O Reino, aliás, da Espanha, ele é constituído após a famosa Guerra da Reconquista de 1492, quando eles reconquistam, terminam, né, definitivamente, derrotam o Califado em Granada. Beleza? Mas olha quanta rota comercial, a famosa rota de Santiago de Compostela, muita gente vai lá peregrinar. Eu vou ainda fazer um dia, esperar isso tudo acabar, né? Tomara a Deus o quanto antes. Mas olha aqui a região da Champagne, pessoal aí que fica aí, aqueles funkeiros sem noção, fala que tá ostentando é nada, idiota. Você tá tomando é Chandon, tá tomando é Cida Cerezé, vagabundo. Oh, meu Deus. Mas, gente, a verdade é essa região, olha só, está bem no centro da Europa. Região da Champagne, então, vinha-se aqui, ó, das regiões do norte da Itália, ó, regiões dessas cidades que se tornaram polos, entre postos comerciais, porque vinha muita gente das cruzadas. O que é esse monte de rota? Olha aqui. Todas elas estavam interligando regiões da Europa, seja por rotas fluviais ou por rotas terrestres. Só que, gente, quem é que controlava? Começou a se formar ligas. Sim, essas ligas eram grupo de comerciantes que se organizavam para se proteger mutuamente. E então eles formavam ligas marítimas. A gente vai falar da Liga da Hansa Teutônica, das ligas terrestres, né? A Feira da Champagne. Iam várias cidades, por exemplo, as cidades-estado ou as repúblicas aqui italianas, elas conquistaram a independência delas, gente, porque elas faziam parte de algum reino, de algum filho. Conquistaram na base da porrada, fizeram guerras, contrataram, aliás, exércitos para lutar contra um reino para obter o quê? A independência. Se transformaram em repúblicas. Na região da França, essas cidades faziam mais por diplomacia, compravam a independência através de cartas as famosas cartas de foral. Essa carta dava, na verdade, um direito de autonomia. A cidade era livre, ela era autônoma, não precisava pagar imposto feudal, mas então ela era independente, o que significa que lá dentro tinha uma liberdade. Cada cidade que foi surgindo tinha o seu próprio estatuto, mas ela era dominada por uma classe social que a gente vai começar a falar da origem dela. Olha aqui, essas feiras, ó, modestas no início, o pessoal vinha com barraquinha, montava ali a banca da forma como podia. Aqui, o cara vendendo aqui produtos como, por exemplo, legumes, verduras. Aí vinha um cara trazendo outros produtos, tecidos que eram bem rudimentares. Eles não conheciam ainda aqueles tecidos bonitos como a seda, que eram do Oriente. Eles nem conheciam, gente. E aqui, olha só, a gente vê, sim, esse cara aqui contando as moedas junto com a mulher dele, o banqueiro. Este personagem modesto vai ganhar uma importância. Eles são os que mandam no mundo hoje, gente.
Meu Deus, eles dominam o mundo hoje, os financistas, os banqueiros. Olha aqui, eles estão negociando, manipulando moeda. Com o surgimento e a ampliação, né, esse renascimento comercial e a ampliação do comércio, essas atividades financeiras elas vão se ampliar. Por exemplo, eles vão começar a emprestar dinheiro. Vão emprestar dinheiro com juros. Atenção aí, quem gosta de literatura, leia O Mercador de Veneza de William Shakespeare, um livro que vai falar de um mercador veneziano, um judeu. É este personagem aqui, meu povo. Então eles vão começar. E como é que a história é essa, né? De um empréstimo que não é pago. Então, como é que um cara vai garantir que os outros paguem, né, a ele? Como é que um banqueiro garante que as pessoas honrem com as suas dívidas feitas? Então existiam vários jeitos, né, várias formas, porque dentro de uma cidade existiam regras próprias, então o cara não podia sair da cidade. Se ele saísse, desse um calote naquele banqueiro naquela cidade, ele ficava marcado para sempre, ele não podia voltar para aquela cidade. Porque dentro das cidades as regras eram outras. E esse cara vai ganhar mais importância, olha só. Aqui, né, um outro banqueiro, olha a roupa, aqui ele já tá mais, né? Aqui tá mais de boa, tá mais simples, um chapéu, né, não muito bonito, até esquisito, mas eram as roupas da época, gente. Aqui vocês percebem, o cara já tá, né, com um chapéu mais adornado, tal, ó, já tem mais dinheiro, aqui ele tá contando pouco, ó, tá? Aqui a mulher já tá, opa, já tá com o olho mais atento, olha o olhar atento da mulher, do homem, ambos aqui contando, fazendo as finanças. Gente, mas não haviam apenas banqueiros, haviam outras profissões também, e essas profissões elas eram regulamentadas. Como assim? Então, um cara que saísse lá de um feudo, tivesse como destino alguma cidade, ele falava, eu vou aprender alguma profissão. Ele tinha que entrar numa corporação de ofício. O que era isso? Ao longo do tempo, as profissões que foram se desenvolvendo dentro dessas cidades não eram apenas comerciantes, aqueles que vendem produto, ou o banqueiro também, que é um personagem importante, ou aquele que mexe com o transporte. Existiam os artesãos, olha aqui. Aqui temos um ferreiro. O que o ferreiro faz? Ele faz armadura, faz armas, e é um personagem importante dentro dessas cidades. Mas existiam outros ofícios. Como? Quais? Gente, existiam tecelões, eram as pessoas que vendiam tecido, que faziam roupa. Existiam os pedreiros, eram as pessoas que eram contratadas para construir algo. Sim, pedreiro é uma profissão muito antiga, mas muito antiga mesmo. Existiam os carpinteiros. Olha, o pai de Jesus, José, era carpinteiro. Carpinteiro é o que manipula ali madeira, faz móveis, conserta as coisas. Tinha um marceneiro, tinha o sapateiro, tinha então um número, né, de ofícios, e cada um desses ofícios era organizado, regulamentado, e eles se chamavam a gente chama eles de corporações de artes e ofícios. Por que eles se organizavam nesse tipo de grêmio, né, desse grupo? Gente, para defender os próprios interesses. Então eles se organizavam nessas associações e eles garantiam que dentro daquela associação, para quem quiser ser chamado de exemplo, para você ser chamado de relojoeiro, você tem que fazer parte dessa corporação, portanto, ter sido formado. Porque havia, na verdade, olha que interessante, para você ser titulado mestre, olha, eu sou um carpinteiro. Não era assim, o cara falava, eu sou carpinteiro, o cara virava. Não, ele tinha que passar por um treinamento desde cedo, passar por um exame de ordem. Exame de ordem, Daniel, mas não tem exame de ordem ainda hoje, o famoso exame da OAB, que é o exame de ordem, né, dos advogados, existe o exame de ordem dos médicos, engenheiros, sim, gente. Então, para você se formar hoje, se você fala sou advogado, você passa por um exame de ordem. Naquela época, o exame de ordem vem nessa época. Olha que interessante. Então, para um cara se formar, falar assim, eu sou mestre tecelão, eu sou mestre carpinteiro, eu sou mestre qualquer coisa, eu tenho que passar por um exame de ordem. Eram outros mestres que faziam esse exame, portanto. Então, olha, dentro de uma corporação de ofício, haviam algumas hierarquias. Nem todo mundo se tornava mestre, porque tinha cara que tinha uma oficina, era dono. Ao longo do tempo ele começou a ganhar mais grana, começou a ampliar seus negócios. Portanto, ele aumenta a produção e aumenta também, né, a sua própria oficina. Então ele vai contratar gente. Então haviam os oficiais, que eram os profissionais experientes, eles ganhavam os melhores salários, não eram mestres ainda, mas eles estavam almejando a ser mestre, né? Ganhavam melhores salários, então ele pode juntar dinheiro,
olha, agora eu vou abrir uma oficina própria. Ele ia lá, fazia um exame, ele chamava o antigo mestre dele, esse antigo mestre chamava outros mestres e vão analisar. Nossa, caramba, você realmente aprendeu o ofício, está pronto para fazer parte da nossa profissão. Então a gente vai te titular mestre, você também é mestre. Jornaleiro, que eram os caras contratados para a jornada de trabalho. Era um cara que não era vinculado à oficina, ele podia ser contratado, meu Deus, ó, eu recebi uma encomenda, eu preciso de tantas peças de árvore, pô, não tem como eu cortar aí meus ajudantes aqui. Então ele contratava um cara, né, um jornaleiro, para fazer esse trabalho. O aprendiz era aquele que entrava muito cedo, desde cedo, 6, 7 anos, eles eram iniciados pelos mestres aos segredos do ofício. Então, não era um cara, eu vou entrar com 20 anos, eu vou me tornar um mestre tecelão, um cara que eu vou fazer vestido, quero ser um cara que vou viver da moda, vou ganhar dinheiro. Não tinha, você tinha que entrar pequeno. Geralmente eram órfãos, pessoas abandonadas, enfim, eram aquelas crianças que elas eram adotadas até pelos mestres. Então era uma relação quase que paternal, gente. Este mestre, que era o proprietário da oficina, dava comida, dava um canto para esses jovens morarem, dormirem, crescerem. Então aqui um jovem, ele crescia aprendia então desde lá, ó, começa lá, você está na marcenaria, na carpintaria, ó, você vai começar recolhendo pó de serra, você vai começar recolhendo os pregos, vai começar recolhendo os parafusos, enfim. E você vai começar de baixo, vai aprender todo o ofício. Tem um bom tempo para isso. Então, Daniel, com quantos anos mais ou menos o cara se formava em mestre artesão? Depende, gente. Uns com 30, outros com 40, 50. Depende muito. Mas você só se transformava num profissional, tinha um ofício através de uma regulamentação, portanto, se você fizesse parte dessa corporação. Mas era mais interessante, gente, porque não havia uma mira apenas essas linhas. E um detalhe importante, quase que eu esqueço, eles se protegiam, eles não permitiam, por exemplo, membros da mesma profissão, concorrência entre eles. Então tinha um regulamento, era muito comum isso entre eles. Um exemplo, olha, eu chego numa cidade, eu quero comprar sapato, eu passo lá no sapateiro A, o sapateiro A me cobra R$100. Eu não tinha nenhuma chance de encontrar aquele sapato naquela cidade por menos de R$100. Aquele preço era tabelado. Onde ele era tabelado? Através da corporação. A corporação tabelava. Olha, o preço vai ser este. Então, quem quiser vender sapato vai ter que vender a este preço. Por quê? Vai evitar concorrência entre eles. A ideia não era concorrer, mas eles também prezavam por uma alta qualidade, pelo controle da qualidade. Isso é muito importante, anotem aí. Então, um mestre, ele tinha que prezar pelo quê? Pela qualidade, não pela quantidade, tá, gente? Então, você comprava, de repente, lá um armário, quero fazer um armário, você ia até um mestre carpinteiro ou um mestre marceneiro, você encomendava, demorava um tempo, não era feito imediatamente, como é hoje, né? Uma indústria, uma fábrica que faz, era um trabalho manufaturado, trabalho feito com muita aplicação, dedicação, conhecimento, com detalhes, com requinte e uma assinatura própria daquele mestre. Então aquele cara vai fazer aquele armário, vai ser unicamente, exclusivamente meu. Ninguém mais no mundo pode falar, eu tenho um armário exatamente este igual ao seu. Ninguém pode falar, eu comprei um armário feito por um mestre. Então a qualidade era fundamental e eu não tinha a possibilidade de, olha, eu vou comprar, esse cara está me cobrando um preço desse armário muito caro, vou comprar um concorrente. Não tinha concorrente, eles não tinham concorrência entre eles. E, gente, eles formavam também ligas comerciais, não apenas das profissões. As Hansas é o nome daquelas associações de mercadores. Mercadores são os caras que saíam em alto mar, tinham navios comerciantes, eram os comerciantes marítimos, portanto. Então, quando eles se juntavam, eles formavam as Hansas. A mais poderosa delas foi a Hansa Teutônica, a Hansa que reunia mais, olha só, gente, 90 cidades da Europa. Eles tinham uma esquadra, era potente. Por exemplo, eles podiam dar pau em muito reino, viu? Eles podiam enfrentar muito rei aí e derrotar, viu? Ninguém mexia com os caras. E tinha a Hansa na Holanda, aqui a Alemanha, aqui na região das cidades flamencas, né? O flamenco é uma região, é uma língua
que existe ali na região da Bélgica, os Países Baixos, Bélgica, Holanda, enfim, Flamengo, por exemplo, região então Bélgica, Holanda, havia uma liga, a Hansa das 17 cidades, que eram as cidades flamengas, elas ligavam essas cidades às feiras de champanhe. E a Hansa dos mercadores fluviais, ela monopolizou o transporte ao longo do Sena. Beleza, gente? Então, essas ANSAs, como eu disse para vocês, elas não permitiam, no caso, que os não-membros adquirissem mercadorias, mas a sociedade de mercadores ficavam reservados, gente, os primeiros negócios, sim. Os caras chegavam na cidade, eles botavam uma banca. Vamos ler aqui um trecho. Você tem uma noção, nenhum habitante ou estrangeiro trocará ou comprará qualquer espécie de mercadoria que chegue à cidade antes dos membros da corporação de mercadores. Eles se achavam a última bolacha do pacote. Continuando. E quando um membro da sociedade estiver presente e deseje trocá-la ou comprá-la, se alguém o fizer e for considerado culpado, aquilo que comprar será considerado confiscado pelo rei. Pô, os caras mandavam, chegavam na cidade, eram os primeiros da fila. Eram os caras, imagina você chegou no intervalo, aquele desespero, aquele pessoal que se bate, né, dá cotovelada, um passa rasteira, outro gruda no cangote do outro, né, dá uma bica, empurrão pra lá, pra cá, você tá lá correndo desesperado, vai chegando na fila, não, já tem 10, 20 pessoas, eles, pelo fato de serem lá os bambambãs, têm, né, os primeiros lugares garantidos. Eles podem escolher os melhores produtos, portanto, eles podem escolher os melhores salgados, o refrigerante mais gelado, o suco mais gostoso, Danone e tal, aquele produto que todo mundo gosta que está quase que acabando. Eles podem comprar, azar dos outros. Então, eles tinham esse controle. Gente, então olha só que interessante. Esse renascimento comercial, ele está entrelaçado, portanto, com o ressurgimento das cidades. À medida que elas se ampliavam, então elas foram, como a gente pode perceber, então com essa quantidade imensa ali de rotas comerciais, vocês viram naquele mapa anterior, que elas foram surgindo na desembocadura de rio, regiões ali, né, em que era um encontro de rotas comerciais. Um parênteses enorme, São Paulo cresceu no final do século XIX desse jeito, gente. Foi uma cidade que no final do século XIX não era nada, aí explodiu ali por conta do café, enfim, da chegada de imigrantes, enfim. Beleza. Continuando, gente, aqui nós temos a imagem aqui das cidades, ó, a importância do moinho, as cidades então também, como eu disse para vocês, elas ganharam essa importância. Então elas também traziam ferramentas, instrumentos, chegou muita gente. Olha que interessante aqui, uma imagem bem legal de época. Olha as primeiras cidades, né, como que elas se formavam, gente. Olha quem chegava, adivinha? A igreja. A igreja não era boba. Chegava lá, via que tinha um muvuco, né, uma aglomeração de gente, ó, já chegava, já construía logo uma igreja, gente. Já estava ali já para também cobrar o dízimo, estava ali também para dar a bênção nos negócios, né, para cobrar de repente ali uma esmola, né, receber ali caridade, não era nada boba a igreja. Então já tinha ali, ó, olha só, o cara aqui numa banca, vendendo aqui sei lá o que, parece eita, um troço esquisito, hein? Né, aquele pessoal que curte aí análise, a imagem subliminar, não é imagem subliminar não, viu, gente? Parece uma máscara, será uma medusa, um troço feio, um vírus, né? Mas sei lá. Mas olha só, então eram mercados simples que foram evoluindo, foram fortificando, porque aqui ó, vocês percebem que não tem proteção, a fortificação ela foi construída depois. Olha aqui que interessante, então aquilo podia virar isso, ó, fortificado já. Isso se chamava a partir desse momento, ou seja, quando virou essa feira, virou fortificação, se transformou em burgo. Burgo é isso, é o significado de burgo. Na Alemanha, essa palavra burg significa isso, fortificação. Mas quem morava dentro de um burgo, dentro dessa fortificação, era, olha, um burguês. Então, ó, esse cara aqui, ó, esse pastor, até a ovelhinha não, né? Calma lá. Mas qualquer um desses habitantes dentro deste burgo, burguês. Só que tem um problema. A higiene desses lugares era terrível, gente. Não tinha saneamento básico, então o cara fazia o número 1, número 2, eles jogavam pela janela, na latrina, né, naquela parte ali que não tinha esgoto, aquela parte, não tinha nem calçamento para falar a verdade. Então o cara vinha aqui, ó, né, sai de baixo, pum, jogava lá
na latrina, naquela área destinada ali para você jogar dejetos, como que número 1, número 2, e credo, então, os dejetos. Então vocês imaginem, eram cidades que tinham sérios problemas de saneamento, portanto a higiene era precária, gente. Então a gente vê que as cidades ao longo do tempo, quando elas se transformam nisso daqui, gente, opa, pulei um pouquinho aqui, elas conquistaram ao longo do tempo a independência. Elas se tornam, olha só uma frase da época, o ar da cidade torna o homem livre. Livre de quem? Pô, daquele enchimento de saco do senhor feudal. Livre também, às vezes, do tormento do padre, né, do bispo, porque tinha muito bispado que era a área feudal, né, de domínio da igreja. Então eu tenho que ir para a cidade. Na cidade eu sou livre. Então essa aspiração, esse desejo de liberdade que as cidades tinham desde o seu nascimento foram se concretizando porque durante as cruzadas muitos senhores feudais, isso aqui, ó, essa fortificação podia estar dentro de um feudo, essa área aqui fora podia ser um feudo de um senhor feudal, né, ferrado lá, importante. Elas falavam assim, ó, senhor feudal, o senhor quer ir para as cruzadas, né, atrás de glória, de honras, de ser salvo, enfim, de riquezas também, de mais terra, enfim. Você não quer que a gente compre, eu quero comprar minha liberdade. Aquelas ligas, né, aqueles que mandavam nas cidades, porque aquela liga de comerciantes, aquelas corporações é que mandavam na cidade, gente, de verdade. Elas compravam, juntavam dinheiro, dinheiro era o que o senhor feudal mais queria na época das cruzadas, porque eles queriam que mandar ele, o senhor feudal não ia sozinho junto na cruzada, ele ia com os seus fiéis, seus servos, com outros senhores feudais menores, então ele tinha que bancar aquela turma, ele tinha que pagar, levar mantimento, levar arma, bancar aquele povo, então ele precisava de grana, ele olhava e falava, o que custa, né? É uma área tão pequena, ó, fortificada, não vai me afetar em nada, tá bom, quanto vocês querem? Aí, esses comerciantes falavam, vem cá, assina a nossa carta de franquia. Essa carta de franquia era um documento que o senhor feudal assinava, portanto, as cidades compravam a sua independência. Mas isso foi muito comum nas regiões da França. Nem toda a cidade conseguia comprar a sua independência, porque elas eram importantes, e os reinos e os senhores feudais sabiam disso. Muitas delas lutavam. Então, e era importante essa luta porque ela livre, ela podia exercer livremente o comércio, o artesanato, não sofria interferência de ninguém. Gente, muitas delas, ó, como eu falei para vocês, esse movimento que aconteceu sobretudo na França é um movimento comunal, é onde as cidades lutam pela constante autonomia, ou comprando a independência ou lutando por independência. Então, ao longo do tempo, a burguesia, aquela burguesia, quem é a burguesia, gente? Aqueles que moravam nos burgos, aqui. Eles começaram a não enfrentar por armas, não tinham condições, mas eles queriam maior autonomia em relação aos feudos. Portanto, já surge aqui um conflito de interesses, porque o burguês está interessado no comércio, em liberdade econômica, portanto ele quer sair de fora da tutela, ficar de fora, né, da tutela do senhor feudal. Ele quer autonomia para quê? Para as cidades se desenvolverem mais. Então, como eu falei aqui, ó, os senhores, eles dão, né, a liberdade em troca, né, de um dinheiro que essas cidades davam. Então eles assinavam a carta de franquia, perdiam o domínio, perdiam qualquer direito que ele, nobre, tinha sobre essa cidade. Então a cidade ficava livre. Muitas delas brigaram, saíram na porrada. É o caso das repúblicas italianas. Beleza? Então elas se tornaram repúblicas. Eram cidades-estados, cidades independentes, porque conquistaram sua independência por meio de guerras. Elas eram, na verdade, tão ricas, chegaram ao auge no século XIII e XIV, tinham tanta grana, gente, que eles contratavam até exércitos. Sim, faziam um contrato. Chamava lá um exército mercenário, pagava milhões, ó, vem me defender. Aí, os reinos iam lá, nossa, eu vou conquistar você e você cai. Os caras chamavam exércitos assim, sinistros mercenários. Então, olha só, com o aumento do comércio, essa necessidade que eu coloquei aqui, gente, o rei vai ficar interessado, né? E o rei vai querer fazer uma aliança com essa burguesia, porque ele via ao mesmo tempo que ele percebeu uma coisa, o nobre estava se enfraquecendo, a nobreza feudal estava se enfraquecendo. As cruzadas, que eu vou falar no outro vídeo, pô, foi uma voadora no meio dos dois joelhos da nobreza feudal. Muito senhor feudal foi para a cruzada, voltou mais pobre, então voltava, vendia,
Então as cidades começaram a ficar autônomas, aquela burguesia queria uma liberdade agora não mais só das cidades, mas ela queria uma área livre, onde ela pudesse transitar livremente, sem barreiras, sem alfândega, sem pedágios. Olha só a quantidade de pedágios na região do Reno, região aqui do Danúbio, essa região aqui hoje leste europeu, aqui Balcãs. Olha só quantos, mas quantos pedágios, gente. Isso aqui, olha só, essa fazendo um recorte, olha só, essa liga vinha aqui, ó, subia, olha só, cortava a Europa. O cara tinha 60, pior que você pegar Bandeirantes. Mais pedágio que a Bandeirantes, Castelo Branco, Anhanguera, Imigrantes e Anchieta junto, hein, meu povo? E vocês aí, paulistanos, que reclamavam de pedágio, pensou? Fosse a turma do Alckmin aqui, fazendo pedágio, Deus do céu, o cara tava lascado. Imagina então um comerciante que tinha aqui um produto, o cara tinha que percorrer, olha só, a Europa, o cara quebrava. Então, quem cobrava esses pedágios? Os senhores feudais. Então o cara saía de uma região aqui, entrava no feudo do A, B, C. Aí, ó, tantos feudos, tantos pedágios. Isso não era interessante. Então o rei, ele vai, lógico, interessado em fazer uma aliança com a burguesia, e essa aliança fortalecia o poder do rei, ao mesmo tempo que ele está vendo o poder do senhor feudal se enfraquecendo, ele vai querer eliminar essas barreiras. E essas barreiras comerciais, logicamente, eram um empecilho enorme para a ascensão das cidades e também para a burguesia. Esta burguesia aqui, ó, esses habitantes que moravam nesses feudos, gente. Beleza? Então, nessas cidades, gente, vai se formar uma nova mentalidade, novas formas de se pensar, de enxergar, né, a realidade. E, para complementar esta aula, eu peço para quem não assistiu, assistir ao vídeo do professor Marcão, que complementa, porque aquele pensamento renascimento científico e o próprio renascimento artístico surge, uma forma de se pensar, né, das cidades. Ela não rompe definitivamente com o feudalismo, mas ela surge aqui, ó, no seio do feudalismo e, portanto, na baixa Idade Média. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentem, mandem suas dúvidas. Fico por aqui. Um abraço para todos e para todas e fui! Fiquem em casa, cuidem-se e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Fui!